Uma ótima tarde ao senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado aqui por atender nosso convite. Muito obrigado, uma satisfação poder compartilhar com as informações que essa rádio e essa TV leva adiante, que é de fundamental importância para o público brasileiro. Doutor, pensando inicialmente na questão da legalidade, esta lei ela traz parâmetros de legalidade, o retorno ele atende tanto a legislação trabalhista, os decretos excepcionais aí por conta da pandemia da Covid-19 e também a própria Constituição Federal. Esta lei ela está baseada nestes e em outros parâmetros legais? Sim, ela foi aprovada inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça do próprio Senado Federal, mas certamente ela pode ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal, porque lá no início da pandemia, o Supremo trouxe uma decisão envolvendo as mulheres e mulheres grávidas que traga um conflito nesse momento com aquilo que essa lei propõe. Mas é evidente que naquele momento que o Supremo decidiu, nós não tínhamos ainda a vacina, também não tínhamos um estado pandêmico que hoje nós ainda estamos, mas de forma controlada. Então, pode haver futuramente um questionamento perante o Supremo, mas eu entendo, no particular, que ela sim atende aos requisitos constitucionais da segurança e da individualidade da mulher. São dois pontos interessantes. A segurança é a saúde pública e também a individualidade da mulher de tomar uma decisão de não se vacinar. E aí, quando nós falamos não se vacinar, não estou aqui trazendo um posicionamento ideológico. A grávida ela pode optar por não vacinar por uma questão de segurança para o próprio bebê. E assim nós temos alguns médicos que recomendam a não vacinação da grávida. Isso é algo que deve ser tratado entre a mulher e o seu médico de confiança, pontuando ali os riscos e também os pontos positivos e negativos dessa decisão. Nesta condição, aí é preciso algum acordo direto do empregador com a trabalhadora que está nessa condição, que opta por não imunizar, porque a legislação fala no retorno da trabalhadora que está imunizada, da gestante que está imunizada. Aí dependeria de um acordo entre as duas partes para que se tenha uma segurança não apenas jurídica, mas também uma segurança, de certa forma, das atividades a serem desempenhadas por aquela trabalhadora? Exatamente. Só fazendo uma retrospectiva, a nossa legislação que tratava sobre esse afastamento da mulher gestante do ambiente presencial do trabalho, ele não tinha alternativa. A mulher constatou a gravidez, ela deveria, de imediato, ser afastada. Então, essa legislação ela vem alterar esse entendimento de que a mulher deve permanecer afastada, mas uma vez imunizada completamente, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Vacinação, ela deve retornar. Então, esse é o ponto. Eu estou grávida, estou fazendo aqui a figura de uma mulher, eu estou grávida, mas não me vacinei. Mas eu me sinto em condições de voltar a trabalhar. Eu posso? Pode. E aí vem a sua pergunta e a minha resposta nesse sentido, que é necessário, então, esta mulher gestante, trabalhadora, assinar um termo de responsabilidade e de livre consentimento. É o que trata a lei. Dizendo que ela tem condições de voltar, ela assume o risco e que ela também se compromete a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. E este é um ponto interessante, porque a mulher tem que se responsabilizar tanto com ela como também coletivamente. Não é porque eu decido retornar ao trabalho presencial sem estar imunizada e não respeitar a decisão da empresa no que diz respeito à prevenção da transmissão do coronavírus. Distanciamento,
utilização de máscaras, ambiente com circulação do ar, higienização das mãos, tanto com álcool como também a limpeza, higiene. Então, tudo isso são situações que a empregada gestante não vacinada terá que cumprir no ambiente profissional. E se a gestante, ela querer o retorno, mas o próprio empregador, ele não quiser, aí como fica? Que medidas que podem ser adotadas neste caso? Muito pertinente suas perguntas. De forma muito clara, é também a legislação nesse sentido. O empregador pode optar por não retomar desta empregada gestante, grávida, presencialmente. Então, eu também trago um exemplo. Sou empregador, não quero correr o risco, porque eu estou colocando em risco também a saúde desta mulher. Então, eu posso optar em não trazê-la presencialmente ao meu estabelecimento empregatício, mantê-la trabalhando em casa via home office ou em um trabalho remoto, eu posso optar e tenho que manter a sua remuneração integral. E aí nós temos também, interessante pontuar, que há profissões, que há atividades que são possíveis a realização remota, outras não. Então, essa legislação trouxe essa possibilidade, porque antes, imaginamos, uma doméstica, ela era obrigada a permanecer em casa, recebendo o salário do empregador e não tinha condições de executar a sua atividade remota. Agora, com essa legislação, é possível ela exercer essa faculdade de continuar trabalhando em casa. Se ela não tem condições de exercer atividade remota, ela volta se estiver vacinada. Aqui no Sinal Aberto, segunda edição, nós estamos tratando do retorno presencial das grávidas que já foram imunizadas contra a Covid-19 e estamos em contato neste instante com o mestre na área do Direito do Trabalho, Dr. Luiz Nicoli. Doutor, por gentileza, ouça aqui os questionamentos de Kleber Ferreira. Boa tarde ao doutor Luiz Gustavo Nicoli. Doutor, mesmo estando imunizadas agora, algumas grávidas que contraíram a Covid acabaram tendo dificuldade para continuar exercendo a função que anteriormente ela exercia na empresa. Nesse caso, o que a lei prevê como direito e como obrigação desta grávida para que ela não seja prejudicada? Perfeito, Kleber. Como sempre, muito pontual nas suas colocações. Sou um fã do trabalho seu. Que siga há algum tempo, viu? Kleber, a cabeça já está branca, doutor. Olha só, a empregadora deve manter as condições de trabalho e também pode alterar as atribuições desta mulher gestante e empregada. Às vezes ela não tem condições de exercer uma atividade específica pela qual ela foi contratada. Mas durante esse período em que ela está gestante e tem condições de exercer as suas atribuições, a empresa pode alterar a sua função ou até mesmo as suas atribuições, mantendo a função, altera as atribuições. E quando ela retornar do auxílio maternidade, já depois de dar à luz, ela tem o direito de retomar as suas condições anteriores e mantendo sempre a sua remuneração. Ok. Uma outra curiosidade, doutor, um outro questionamento, é que, com relação ao auxílio maternidade, as mães que, em função da Covid, tiveram a gravidez interrompida, perderam criança, elas têm direito ao auxílio maternidade com essa nova legislação? Essa legislação, ela remete, na verdade, à legislação que nós já temos da Previdência e também da CLT. Então, esta lei 14.311, ela especificamente não trata a esse respeito do auxílio maternidade. E nós remetemos, então, lá para a CLT e para a lei da Previdência Social. Sim, ela tem o direito, desde que ela encaixe alguns requisitos estabelecidos pela lei que já está em vigor há muitos anos.
Ok, Samuel, o doutor já assim, tirou todas as minhas dúvidas, eu estou satisfeito. Samuel, se nós E temos eu ainda também, um Kleber, pequeno doutor? tempo, Sim, o que é claro, fique à interessante, né? Nós vontade, doutor, por perdemos. gentileza. Obrigado, Samuel, obrigado. Nós perdemos a oportunidade de tirar das costas do empregador esse ônus de manter o pagamento desta remuneração, desta mulher gestante, que às vezes não tem condições de retornar ao ambiente profissional. E aí a gente não falamos apenas do fato dela não ser imunizada, mas também o fato dela, às vezes, não ter condições de trabalhar, de exercer a função, do emprego dela não essa oportunidade de exercer presencialmente a função. E aí, a legislação anterior dizia que o afastamento era compulsório, ou seja, obrigatório, e cabia ao empregador fazer o pagamento do salário dela. Então, uma doméstica, eu sempre cito a doméstica porque é onde eu sempre recebo informações nesse sentido. A minha doméstica está grávida, não pode trabalhar, eu tenho que afastá-la do ambiente profissional, mas eu preciso de uma outra doméstica. O que o empregador faz? Contrata, então, 2 domésticas. Uma para ficar em casa, aguardando lá até que acabe o período pandêmico, e a outra para exercer as atribuições. Veio essa lei com o propósito de, se essa mulher não tem condições de trabalhar e exercer as atribuições enquanto está grávida, que ela seja, então, afastada da Previdência, afastada pela Previdência, e ela, então, irá pagar os seus salários. Mas, infelizmente, veio o nosso presidente e vetou esse artigo. Então, seria, no caso, o nosso último artigo da legislação, dizendo que esta mulher que não tem condições de receber e de exercer as suas atribuições enquanto gestante, quem vai pagar o seu salário não é o empregador, e sim a Previdência Social. Então, foi vetado. E é mais uma carga que nós estamos colocando aqui em todos os empregadores. E aí não só pessoa física, mas pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa que eu advogo, que ela tem 12 mulheres grávidas hoje na sua linha de produção. E eles estão pagando aí o salário de cada uma dessas trabalhadoras. Então é algo que a gente esperava uma postura diferente do governo e ele não trouxe isso para diminuir essa sobrecarga salarial dos patrões. Tá certo, doutor. Muito obrigado por essa explicação adicional, muito pertinente, aliás. Quero agradecer pela sua disponibilidade. Até uma próxima oportunidade aqui conosco. Uma excelente tarde ao senhor. Muito obrigado. A satisfação toda minha. Nós conversamos aqui na Sagres, aqui na segunda edição do